Olá, queridos amigos, homens e mulheres de prata, dando início a mais um episódio fantástico, trazendo histórias e experiências de gente que tem coisa muito legal para dividir com a gente, principalmente nós, que estamos nesse período de longevidade, começando a nossa vida aos 50 e sabe lá até quando nós vamos. Afinal de contas, nós temos ganhado 20, 30 anos a cada ano que passa, né, a longevidade. E hoje nós vamos trazer uma especialista em como se preparar quando você pensar, amanhã, segunda-feira, estou sem emprego, ou vou parar, ou me desliguei de tudo. Não sei se é bem assim, mas aqui a nossa querida Flávia Pérez, sócia da Maristela, que já esteve aqui com a gente, vai falar um pouquinho mais da trajetória dela, que começou a olhar para isso aos 40 anos. Ah, seja muito bem-vinda, Flávia. Muito, muito obrigada pelo convite, é um Essa, prazer. essa meia espanhola, meia brasileira. Sim, Flávia, me conta um pouquinho da sua carreira, porque eu quero ir direto a falar sobre, inclusive, dá licença, a esse livro aqui, que é uma história fantástica. Se você não lê, leia, porque você vai entender um pouquinho mais o que é a segunda-feira após a parada, ou se eu vou parar. Flávia, seja muito bem-vinda. Me conta um pouquinho de obrigada. você, principalmente dessa sua percepção. Poxa vida, ninguém está olhando para esse segmento. Conta. Sim. Bem, eu acho que respondendo um pouco sobre minha trajetória profissional, né, eu comecei a trabalhar muito jovem, fui professora de inglês e a vida foi me levando, eu diria, para algumas mudanças que foram me forjando. Eu digo que me forjaram ao mesmo tempo em que era algo que eu tinha interesse. Eu sou formada em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, assim, acho que Azar o seu. azar o meu. Não. Mas eu atuei na área de comércio internacional, eu atuei na área de gestão de produtos, de marcas, de negócio, Hum. e sempre mudando de segmento. E o que eu percebi Mas segmento dentro do marketing. é área de comércio internacional e depois eu fui Ah, para a área de marketing e gestão de negócios, né. Minha última posição, quando eu saí do mundo executivo com 45 anos, eu era diretora de uma marca, conhecida de vou te acessórios falar varejo, aqui, da Kipling, da Kipling. do Tem famoso um dos homens macaquinho. de Aqui tem o galinho, então, tem mas um era do dos homens de macaquinho. prata que foi o CEO lá, se não me engano, Francisco Cortez. Eu acho que ele foi da Hum, Kipling. Se não foi, é, desculpa, tá? tá. Bem, eu na Kipling eu tive essa última posição e lá eu cuidava de área comercial, área de produto, área de operações, de toda a Legal. operação aqui no Brasil. E eu percebi que minha carreira conta muito sobre o que me motiva, e eu acho que se cada um fizer esse exercício, eles vão perceber que a gente tem motivações, e o aprendizado para mim sempre foi algo muito forte na minha trajetória. Hum. As mudanças de segmento, as mudanças de perfil de empresa, trabalhei em diferentes culturas, né, cultura italiana com a Capa, cultura inglesa com a Umbro, cultura belga com a Kipling, num negócio, numa operação aqui no Brasil. Tudo isso foi me mostrando que eu gostava do que eu não sabia, eu gostava de Gostava algo, que não eu sabia. gostava daquilo que eu não sabia, daquilo que me desafiava a ir buscar e aprender algo E o que mais te novo. desafiou? E eu acho que o desafio maior é sempre estar relacionado às pessoas. Isso eu vi de muitos CEOs com quem eu conversei, que o maior desafio não são necessariamente os negócios, os mercados, mas são as pessoas. Por isso que o conhecimento do ser humano, o Uhum. autoconhecimento e o conhecimento do outro, ele facilita muito as relações e os negócios. Eu acredito muito nisso. E você acha que isso é uma missão na sua vida? Esse aprendizado que você tem e, de repente, ajudar as outras pessoas, principalmente que estão nessa fase crítica, né? O que vai acontecer daqui a alguns anos? Sim, eu diria que eu fui uma clássica executiva que, né, trabalhando, mas instintivamente eu cuidei do que a gente traz no livro aqui, inclusive como os pilares fundamentais para você se preparar para o momento em que você não está nessa dinâmica do trabalho, né, na dinâmica, do mundo corporativo. Uhum. Eh
E nessa preparação, eu entendi que a gente tem, esses pilares importantes para serem cuidados, e eu me descobri, uma empreendedora, É, né. porque você mudou de vários segmentos, né, e aí até se colocar, né, poxa, Sim. se tornar uma empreendedora, Mas essa mudança, ela aconteceu, foi algo que eu chamo que veio de fora, né, a gente teve uma perda muito importante que me fez precisar estar próxima do meu filho, aí nos 45 anos, como eu te falei, então eu decidi sair, da empresa onde estava na eu Kipling, estava na certo? Kipling. Eu estava na Kipling, eu estava bem posicionada, como a gente diz, acho que eu ainda tinha gasolina para queimar, né. Mas por um motivo Tem pessoal. muita ainda, né? Sim, que eu dentro do universo corporativo, né, eu acho que eu lidava bem com ele, nunca tive questões específicas, Hum. mas por um motivo que veio de fora, eu precisei fazer uma escolha e eu escolhi sair para estar mais próxima, para ter um estilo de vida diferente, né. E é curioso, né, que muitas pessoas, se perguntam, né, você falou dessa preparação, né, de desenvolver pessoas para esse momento, elas ficam se perguntando assim: "O que é que eu vou fazer? O que É a que grande pergunta, né? E é, agora? o que é que eu vou fazer?". Mas você não precisa saber exatamente o que você vai fazer. Você precisa estar preparado. E eu instintivamente me preparei para aquele momento. Por que que eu falo isso É, até? instintivamente, porque é um projeto completamente novo, né, que vocês estão fazendo. Sim, sim, mas os pilares, né, eu cuidei dele. Por que que eu digo isso? Porque imagina que você vai correr uma maratona, né, Cuca, e Ah, você não vou tem, não. imagina, eu também não, mas quem vai correr uma maratona? Essa pessoa sabe: "Eu vou correr a maratona tal de Nova York". Ela se prepara para aquilo, mas Tá, você pode se preparar para isso independente de ter data. Então o dia que acontecer, você vai estar preparado, então acho que faz sentido. isso é um pouco a proposta, né, você não precisa necessariamente saber onde que você vai correr, mas Mas você precisa você estar se preparado para preparou isso. instintivamente. Eu me preparei instintivamente, e aí quando encontrei Maristela, né, que gravou o episódio, e eu até convido, né, quem não está aqui a assistir, porque lá Pode ela convidar aqui, ó. ela conta dessa semente, né, que ela identificou, tendo trabalhado com previdência há muito tempo, tendo aposentado executivos, de pessoas que, estavam preparados financeiramente, mas não estavam preparados, em outros aspectos. E como é que vocês se juntaram? Já que nós estamos falando de Maristela, como é que Então, a gente se conheceu numa formação, estávamos estudando juntas, isso foi em 2018, é recente, né? e nesse momento eu ali, né, estudiosa, eu sempre fui muito estudiosa, gosto de me aprofundar nos Você já temas, tinha parado. eu já tinha parado, ela não, né, ela estava estudando ali, se preparando para, com o nível de conhecimento que ela entendia que seria importante para o que ela pensava que ela ia fazer na época, que era trabalhar como planejadora financeira, não foi o que aconteceu. Então É, nós porque nos o planejamento financeiro faz parte de um pouquinho do É um dos negócio, pilares, a um dos gente conta pilares. aqui no livro, né. Mas, nesse momento é que eu identifiquei, que foi o seu questionamento anterior, que eu, mesmo dentro das organizações, eu era uma pessoa que gostava de pessoas, de desenvolver pessoas. Então, a partir do momento em que eu fui me aprofundando mais em mim, eu identifiquei isso, que a minha ideia, né, o meu gosto, a minha motivação era estar ali trabalhando com pessoas, desenvolvendo pessoas. E Bacana. nós nos unimos, iniciamos uma sociedade que perdurou por 6 anos, com mais uma outra sócia, mas no ano passado nós, decidimos que estava no momento de atender uma Mas vocês necessidade. continuam sócios, Eu e Maristela, mas se saiu né, a terceira, essa é a tá? terceira sócia. Eu e Maristela, vimos que isso aqui era uma necessidade, é um tema necessário de se falar, porque hoje a gente vê se falando muito de diversidade etária, as empresas abrindo espaço para executivos 50 a mais,
mas a gente quer trazer essa responsabilidade que no fundo sempre né, a autorresponsabilidade. O que eu posso fazer que está sob o meu controle? E esse é um tema que está sob o nosso controle. O que cada um de nós pode fazer para se preparar para essa primeira segunda-feira, independente se haverá espaço dentro das empresas, se não haverá espaço dentro das empresas, mas Eu como pessoa, né? para fazer algo que seja algo que eu escolhi, que eu estou preparado. E as pessoas às vezes não olham para isso porque elas querem respostas claras. Não, o que eu vou fazer? Se eu souber o que eu vou fazer, aí eu vou Onde me eu aperto o preparar. botão, né? Se eu souber o que eu vou fazer, aí eu vou me preparar. Mas se você tem ciência do que são esses pilares importantes, você vai se preparar e eu acho que o que é importante cada um ter, que é o pilar da visão de futuro, é entender que estilo de vida você quer ter. Quem você quer se tornar? Porque independente o que você vai fazer, o como você vai fazer, isso é consequência. Mas se você vai para se você entende a sua identidade, quem é o Cuca, independente de do que ele faz, isso vai reverberar nas suas ações, no seu comportamento, nas suas escolhas de com quem você quer estar ao seu lado. Então isso é acho que o principal ponto para não se travar de querer pensar nisso, é não querer pensar no que você vai fazer. Verdade. E me fala uma coisa, vocês acabaram desenvolvendo uma metodologia, que é a metodologia Anchor. Falei certo? Anchor, isso, Anchor. Anchor. Que permeia todos esses pilares e vocês estão, inclusive, com uma plataforma, né, em pré-lançamento para ajudar as pessoas a se prepararem para essa segunda-feira. Isso. E aí me fala uma coisa, essa metodologia, quais os pilares que você aborda? Você falou um ou dois, mas na realidade, o que vocês abordam? Porque é importante as pessoas saberem, Sim. poxa vida, eu posso ter uma orientação legal com pessoas que estão preocupadas em formar a gente, né, independente se é 50, 60, ou que eu tenha 40 e posso pensar isso na frente. Porque é uma preocupação também que tem 40, 45. Está chegando muito rápido. A Exatamente. distância que tem dos 45 para parar é bem menor do que você vai ter dela para frente. Exatamente. A gente busca a prevenção, né? O quanto antes a gente se preparar para qualquer coisa da nossa vida, melhor. E a gente acredita muito que isso ajuda, inclusive, você no seu dia a dia. Se você está cuidando do que é importante na sua vida, você fica até mais tranquilo para tocar o seu dia a dia. Bem, o livro, a gente entende que ele é uma semente para outras soluções que a gente traz dentro da Anchor. Aqui a gente fala dos 9 pilares, são 5 pilares de base, 3 pilares que a gente chama impulsionadores do salto e um pilar do voo. Esses 5 pilares de base são visão de futuro, planejamento financeiro, autoconhecimento, construção de relações e aprendizagem contínua. Nossa, quanta coisa. Bastante coisa. Os pilares impulsionadores de salto são os seus objetivos, que aqui a gente começa no plano, né? Então, Tá a parte de planejamento, está tudo no livro. Os seus objetivos, a sua marca pessoal e a sua leitura de contexto, e o que a gente chama do pilar de voo é o autocuidado. Mas, assim, cada um desses pilares tem um mundo de conceitos, insights, práticas, ferramentas. E o que a gente oferece como solução? A gente tem hoje programas individuais, né, para executivos, para profissionais que desejam, no 1 a 1 aqui, como a gente está fazendo, cuidar dessa jornada. E esse mês, agora dia 24 de junho, a gente está lançando uma plataforma onde esse programa, que a gente está chamando de Anchor Academy, ele vai ser oferecido de uma maneira compartilhada. E por que a gente diz compartilhada? Porque a ideia é ter um grupo de profissionais que vão ter encontros tanto enquanto grupo e individualmente, numa jornada aí de 15 semanas, para também fazer essa jornada aqui do método que a gente traz no livro. Legal. Bom, quem quiser saber mais, depois nos procura, a gente encaminha. Agora, qual o maior desafio que você vê
nos seus atendimentos? Que já tem clientes que você já vem atendendo. Qual a maior Uhum. preocupação de cada um? O que que você, quais os medos que essas pessoas te procuram? Olha, eu eu acho que eu resumiria assim, tem muita gente que não sabe o que quer. Se você Normal, né? pergunta assim: "Mas o que que você quer, né?" Talvez assim: "Por que que você está aqui, né, nessa conversa comigo? O que que você está buscando? O que que você quer?" Não fala. Muitas pessoas não sabem responder essa pergunta. Eh, ou quando sabem, você pergunta: "E por que que você quer isso?" Também não sabe. Também não sabem. Mas e o medo? Qual o medo deles? Vocês conseguem identificar? Medo? É. Ah, tem inseguranças em relação, inseguranças na carreira em relação Hum. à parte financeira, inseguranças da solidão, existem questões relacionadas à baixa autoestima, à síndrome de impostor, que a gente ouve muito falar, E você e acredita o que a medo no perdão, na eu tenho medo do vazio, porque eu acho a que falta de, né? esse é um as pessoas hoje estão tão num dinamismo de vida tão rápido, tudo tão que elas não param para fazer um zoom out e olhar, entender o que que elas estão fazendo. E E aonde eu estou, né? quando esse ruído acaba, elas ficam perdidas. Elas buscam ruído e elas não entendem, eh, o porquê que elas estavam fazendo aquilo. É Isso e aí verdade, faz sentido, faz dá um sentido. vazio. E é normal, hein? Muito normal. E você acredita que é possível envelhecer, assim, profissionalmente com entusiasmo? O que que é envelhecer para você, Cuca? Eu não envelheço, eu fico só jovem mais tempo. Ó, pra mim Eu acho que o cada que um tem uma interpretação, é o velhinho caquético, ou parava cuidando dos netos, ou eu envelheci na idade, né, nas condições físicas, depende de cada um como vai encarar isso. o Eu acho que o envelhecimento mais duvidoso é assim, ter motivação para você recomeçar ou continuar. então, o envelhecimento biológico ele existe, mas eu acho que o envelhecimento, eu acho que a gente vai ficar velho quando a gente perder o interesse pelas coisas, né, quando a gente perder a curiosidade de saber sobre algo, de saber do outro. Eu acho que isso é um sinônimo, sim, de envelhecimento, quando você desiste, sabe, de saber, de crer, de Uhum. conhecer, de aprender. E nesse momento da dúvida, o que eu vou fazer agora? Aparece muita situação assim? Os Se primeiros aparece, passos que você recomenda. O que agora? O que eu vou fazer? Qual que é o primeiro passo? Procura vocês? Ou o vai que vai passear? Sai fora de férias uns 6 meses? Vai gastar o dinheiro? então, parece um jargão, né, as pessoas Ah, falam muito disso, mas o fazer, ele vem depois do ser. Então, você tem que se conhecer. Você tem que, a partir do autoconhecimento, essa resposta vem do que você vai fazer e ao fazer você vai ter algo, né. Então, eu acho que o que eu diria para as pessoas que perguntam isso é: olha, entende quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, entende mais sobre seus talentos, sobre suas motivações, sobre o que te dá energia, o que te tira energia. Se aproxima das coisas que te fazem bem e procura se afastar daquelas que te drenam. Isso vai te ajudar a responder. que bacana. Nossa, que conversa incrível, inspiradora. Eu acho que tem pessoas que vão assistir, vão realmente entender, poxa vida, eu estou nesse momento, né? Porque tem pessoas que não aceitam o que estão e tem medo do que chegue. E isso que você comentou aqui com a gente só vai trazer muita tranquilidade para todos, para nós, homens e mulheres de prata, os que estão chegando e os que já chegaram, estão lá na frente dividindo com a gente o conhecimento. Então, muito obrigado, Obrigada a você, uma obrigada a delícia. você. Manda uma mensagem aqui para os nossos queridos homens e mulheres de prata, seja muito bem-vinda. Bem, a todos que homens e mulheres de prata que estão nos ouvindo, eu quero, talvez deixar essa provocação, né, quando a gente fala: "Estamos de prata, cabelo branco", o que que é isso que nos envelhece? O que que é isso que deixa a gente talvez, perder o brilho? Para mim,
envelhecimento é você realmente perder o interesse, perder a vontade de conhecer algo novo. Então, eu deixo aqui a provocação, o que de novo você anda buscando conhecer, e se aprofundar e buscar para se sentir, né, motivado, por tantos anos que a gente tem aí pela frente, Que delícia. sem dúvida. Antes de terminar, a Água Prata viu que você estava aqui, aí Obrigada. mandou uma lembrança para você. Muito obrigada, muito obrigada. Você Vou sabe que tem um amigo nosso que veio aqui hoje, hã. ele levou para Timbó já. Opa, eu vou Levou lá levar para o Rio de Janeiro, pode no Rio. ser? Pode, 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 Tá pode. bom. Muito obrigado, Flávia. Obrigada, Cuca. Obrigada a você. Gente, um agradecimento muito especial à Terra Nostra, Água Prata e o nosso querido Rancho Português, que gentilmente cede as suas instalações. Um abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, colocar sininho, ir nas nossas redes sociais, porque é muito legal receber vocês lá e dividir histórias inspiradoras como essa da Flávia. Flávia, obrigado. Obrigada. Um beijo grande. Prazer. E sucesso. Ó, e quem não leu, tá aqui, ó. Tá? A primeira segunda-feira. Maristela e Flávia Pérez. Bom, Obrigado. obrigada.